querido aluno do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos da língua. Olha só, lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com seu professor ou sua professora. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre as funções da linguagem. Hoje nós vamos recordar o que a gente disse na aula anterior, o que nós aprendemos, e vamos aprofundar um pouquinho mais nos nossos conceitos e exemplos. Olha só, a gente viu que a linguagem ela tem diferentes funções, depende da ênfase e do objetivo que eu quero dar. Então, se a função ela é centrada no emissor, eu digo que é emotiva. Então, eu vou falar dos sentimentos do eu lírico, do autor, das suas emoções. Bom, se ela é centrada, se o objetivo dela é alcançar o receptor, eu tenho uma linguagem, então uma função conativa dentro das funções de linguagem. Ou seja, eu quero convencer o receptor da minha mensagem, eu quero convencer o meu telespectador ou o meu leitor a comprar a minha ideia ou o meu produto ou o meu serviço, a concordar comigo. Dentre essas funções, eu também tenho a função referencial, que ela é com o objetivo na informação que ela está levando, no contexto, no referente, que é o caso das notícias, o caso das reportagens. Eu tenho a função poética, ela tem uma função também de levar essa mensagem, né? Uma mensagem focada no texto, no ritmo, nas rimas, na mensagem propriamente dita, e não em quem escreveu, né? Que é diferente aqui da função emotiva. A função fática, ela vai checar o canal, vai ver se está funcionando, né? Você consegue ler isso? Você consegue me ouvir? Então, ela traz aí um teste desse canal. Já a função metalinguística é a linguagem falando da própria linguagem. Como a gente disse, quando um filme fala da produção de um próprio filme, quando eu busco no dicionário o significado das palavras, ou no dicionário o próprio significado do verbete dicionário, quando a linguagem tenta explicar a própria linguagem, isso é função metalinguística. Olha só. A função emotiva expressiva, ela tem como característica um discurso subjetivo, porque ela quer comover, ela quer emocionar, ela quer falar dos sentimentos de quem está produzindo ali aquele texto ou aquela informação. Por isso que ela é bem marcada por sinais de pontuação, porque reticências, pontos de exclamação nos ajudam a compreender melhor essa mensagem e os sentimentos de quem está escrevendo, não é mesmo? Então, geralmente, ela é escrita na primeira pessoa do singular ou do plural, eu ou nós, justamente porque ela é voltada para o autor. Olha só, alguns exemplos. É tão deprimente assistir um noticiário e acompanhar casos tão tristes diariamente, nem sei o que dizer. Então, ele está dizendo aqui, né, como ele se sente, ele não sabe nem expressar como ele se sente. Diariamente, assisto ao noticiário a fim de acompanhar os casos da autoridade. Então, qual que é o motivo que leva ele, né, que move para que ele assista o noticiário? Então, ele está falando dos sentimentos dele. Olha só, mais uma característica aqui, mais um exemplo da função emotiva, também chamada de função expressiva. Esse trecho é da canção do Exílio de Gonçalves Dias. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, então ele usa várias vezes a primeira pessoa, né? Que eu morra, que eu volte, que eu desfrute. Então, ele traz aqui nesses versos, nessas linhas, a saudade que ele sente da terra natal dele, né? Então, isso é característica da função emotiva, né? Voltado para o sentimento de quem produz ali aquele texto, aquela informação. Já a função referencial, ela também é chamada de função denotativa ou informativa por alguns autores. O objetivo principal dela é levar a mensagem, informar de maneira mais direta, mais objetiva. O autor aqui, ele não vai colocar os sentimentos dele nessa mensagem. Então, o objetivo é informar, notificar, referenciar, anunciar, indicar. Comunica de forma bem clara, bem objetiva, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos. Então, o autor, ele tenta passar a mensagem ali de uma maneira mais neutra. Utiliza o discurso na terceira pessoa do singular ou do plural. Usa a linguagem denotativa, né? Então não tem aquela linguagem figurada, né? Ambiguidade, duplo sentido, não, uma linguagem bem clara, bem direta, bem objetiva. Como acontece nas notícias, nas reportagens, nos materiais didáticos e nos textos científicos em geral. Olha só, vamos analisar um trecho de notícia. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nessa quarta-feira. E aí a notícia continua. Então a gente não tem aqui, né, a gente não consegue perceber como o autor dessa notícia se sente em relação a esse fato. Ele está simplesmente transmitindo a notícia de maneira mais objetiva, sem se envolver. Olha um trecho de um material didático. Um dos temas estudados na fonologia é a ortoépia,
que é o estudo da pronúncia correta das palavras. A prosódia, por sua vez, trata também da pronúncia das palavras, mas se limita à tonicidade das sílabas. Então, aqui é um trecho de um material didático falando da fonologia e da prosódia, certo? Também a gente não tem aí nada emotivo, nada emocional, né? Nada que voltado para os sentimentos do autor. Ele simplesmente está informando. Diferente da função poética, né? Que aí a gente vai analisar aí as falas, né? A construção, a questão das rimas, da sonoridade do texto. Por quê? A função poética ela valoriza o texto na sua elaboração. O autor faz uso de combinação de palavras, figuras de linguagem, ele vai usar metáforas, antítese, hipérbole, literação, linguagem figurada, né? E, aliás, alguns autores dizem que quanto mais difícil é de entender o poema, mais poético ele é. Então, tem exploração dos sentidos e sentimentos, expressão do chamado eu lírico, né? Dentre outras características. Olha só. Poema em linha reta de Fernando Pessoa. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Bom, então aqui ele tem, né, uma preocupação aqui com o texto, com a linguagem, ele vai relatando, né, o seu comportamento, mas não é um texto carregado de emoção, né? Ó, um poema também bastante interessante, que vem na linha desses poemas concretos, poemas visuais, é esse aqui, Lixo, Luxo, de Augusto de Campos. Olha só, não sei se você consegue perceber, mas aqui eu tenho várias palavras luxo, e essa disposição das palavras constrói a palavra lixo, né? Então, é como se o luxo formasse o lixo. E aí eu tenho um trocadilho com essas duas palavras e que dá margem em várias interpretações, não é mesmo? Tenho certeza que você pensou em muita coisa nesse momento. Mas vamos lá. Quer aprender um pouquinho mais? Então vamos falar de outras funções da linguagem. A função fática, ela tem o objetivo de promover a interação entre as pessoas do discurso. Ela é usada no início, no meio e no final das conversas. Ela tem uma ênfase no contato e ela tem a finalidade principal de checar o canal de comunicação, se ele está funcionando, se está tudo certinho. Então olha só, quando eu digo bom dia, e aí a pessoa me responde, alô, quem fala? Amanhã nos vemos, até lá. Então, eu estou checando aí, né, se a pessoa está me vendo, se ela está se comunicando comigo. Nas músicas também isso acontece. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, né? Então, estou chamando a pessoa ali para participar, para interagir comigo, estou vendo se ela está me entendendo, né? Estou falando diretamente com o leitor do texto. Olha só, aqui, nesse trecho de Um Enfermeiro de Machado de Assis, a gente consegue identificar alguns elementos que referem à função fática. É quando o autor do texto, ele se dirige diretamente ao leitor. Então, ele está checando o canal. Você está me entendendo? Você está lendo, né? Você está prestando atenção? Então, é nesse sentido. Olha só. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes. Mas, para isso, era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo, o tempo assemelha-se à lamparina, da madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro Senhor. Olha só, ele falando, né, mais uma vez, ele saiu ali da leitura do texto e se dirigiu diretamente a nós, leitores. Leia-me isso e queira-me bem, perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda, se não lhe cheira a rosas. Pediu-me um documento humano e ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão-mogol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a ninguém mais. Então, quando o Machado de Assis faz essa construção, olhe, adeus, meu caro senhor, leia-me isso e queira-me bem, então ele sai ali, né, do texto e se dirige diretamente ao leitor do texto. Então, aqui é a função fática, ele checando o canal. Dentro das funções da linguagem, nós temos também a função metalinguística, que é a produção do discurso que fala do próprio discurso, né? Então, a linguagem falando da própria linguagem. Essa imagem aqui, né, quando eu tenho a mão que desenha a própria mão, eu tenho uma função metalinguística. Olha só, como a gente viu, né, no desenho, essa função metalinguística ela pode ocorrer em diferentes meios. Ela pode ocorrer na literatura. Então, quando o poeta fala do ato de escrever, quando ele faz uma reflexão sobre o ato de escrever, eu tenho uma metalinguagem na literatura. Quando eu tenho uma pintura que mostra um pintor pintando alguma obra, né, também. No cinema,
quando o ator, ele para, né, e sai ali da cena e se dirige diretamente ao telespectador. Isso também é uma função, né, de metalinguagem. Nas histórias em quadrinhos, quando o quadrinho fala da produção do próprio quadrinho. Na música, quando a música remete à própria música ou à própria produção daquela música, entre outros. Bom, então vamos lá. Já a função conativa, ela é chamada de apelativa por alguns autores. Ela tem a característica de querer persuadir, convencer o receptor da mensagem a fazer aquilo que está sendo pedido ou a concordar com a mensagem, com o autor da mensagem. Então, o objetivo principal é influenciar e persuadir o destinatário, quem está recebendo a mensagem. Ela tem bastante uso de verbos no imperativo para aumentar esse poder de persuasão, né, como se estivesse dando uma ordem. Pronomes na segunda pessoa e também vocativos, né, ela chama ali o leitor, o receptor, para aquela mensagem. Olha só. Essa publicidade eu tenho certeza que você conhece. É gripe? Benegripe. Né? Então, falando diretamente aí com quem está recebendo a mensagem e tentando aí, né, convencer. Gripou, vai lá e compra essa medicação aqui. Seu pai está correndo no trânsito, xinga ele. Então, olha só, falando aí direto, né, te dando uma ordem. Se acontecer isso, faça isso. Né? Então, se você adoeceu, compre esse remédio. Se acontecer isso, faça isso. Então, ele tem aí, né, como que se fosse uma ordem aí, né, verbos no imperativo. E essa é uma característica da função conativa ou apelativa. Olha só, ela aparece muito, como eu já havia comentado, nas publicidades. Olha só essa publicidade desse chocolate aqui. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Aí tem, né? Não tem mau humor que resista. Então, tá com raiva? Morde aqui, né? Então, aconteceu isso? Faça isso. Olha só essa aqui que interessante. Vire, e aí a gente tem as garrafas viradas de cabeça para baixo, né? Essa questão da publicidade tem a leitura de imagem também, além do texto, que é importante. Cuidado com a água parada, evite a dengue, né? Então, ó, vire, aqui a gente tem um verbo no imperativo, né? Vire o quê? Vire as garrafas, né? Para não acumular água parada por causa da dengue. Bom, então vamos lá, vamos praticar um pouquinho para ver se a gente entendeu direitinho essas funções da linguagem. Vamos lá? E aí, vamos lá? Vem jogar comigo? Olha só, questão número 1. Qual é a função da linguagem centrada no emissor? Então, em quem emite, em quem produz? É a função poética, conativa, referencial ou emotiva? Tenho certeza que você respondeu que a emotiva, certo? Número 2. Essa imagem passa uma mensagem através de uma função da linguagem. Qual que é a função quando eu olho para essa imagem aqui, né? Tá fazendo uma referência à metalinguagem, a função referencial, né, de transmitir informações, emotiva ou poética? Bom, emotiva, né? Não estou percebendo aqui um sentimento da própria pessoa, né, que está na foto ali, não na mensagem. Tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividade por meio da própria opinião. Então, eu vou dar a minha própria opinião. Então, eu tenho letra A, função poética, B, função fática, letra C, função conativa ou apelativa, letra D, função emotiva ou expressiva, letra E, função referencial ou denotativa, e letra F, funções da linguagem. Então, esses sentimentos e emoções, eu tenho aqui função emotiva ou expressiva. Número 4. O objetivo da mensagem é simplesmente de estabelecer ou manter uma comunicação. Então, quando eu digo quem sou eu? Função conativa, referencial, fática ou poética? Bom, função fática, né? Estou checando aí o canal, checando se a transmissão está acontecendo. Vamos lá, número 5. Também chamada de função informativa, tem como objetivo principal informar ou referenciar algo. E aí? Letra A, função poética, B, fática, C, conativa ou apelativa, D, emotiva ou expressiva, E, referencial ou denotativa, ou F, metalinguística. Qual que é essa que tem função de informar, né? Ser mais objetiva, sem o autor se envolver? É a função referencial ou denotativa. Vamos lá, questão número 6. Essa linguagem tem como foco o destinatário, o receptor. Então, é a função fática, função poética, função conativa ou função metalinguística. Então, o mais importante é que eu convença quem está recebendo a minha mensagem, a minha informação, certo? Função conativa. Número 7.
Qual função tem como característica a valorização da mensagem, usando uma combinação de palavras, bem como preocupação com a forma do discurso. Então, tem aqui valorização da mensagem, usando combinação de palavras e preocupação com a forma do discurso. Olha só, emotiva, fática, metalinguística ou poética. Então, essa combinação de palavras, né, preocupação com o discurso, com a sonoridade, é a função poética. Número 8. Caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Letra A, poética. B, fática. C, conativa ou apelativa. D, emotiva ou expressiva. E, referencial denotativa. Ou F, metalinguística? Bom, tenho certeza que você respondeu que é metalinguística, certo? Bom, vamos lá. Número 9. Caracterizada por uma linguagem persuasiva, então grande poder de convencimento. Tem intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é o receptor da mensagem. Bom, então isso é uma característica da linguagem, vamos lá, poética, fática, conativa ou apelativa, emotiva ou expressiva, referencial denotativa ou metalinguística. Não tenho certeza que você respondeu conativa ou apelativa. Número 10. Pistas. Linguagem sem rodeio, clara e direta. Uso da terceira pessoa do discurso baseado em fatos. Qual a função da linguagem eu sou? Metalinguística, referencial, emotiva ou conativa? Qual é aquela que informa? Reportagem, notícia, tenta ser mais objetiva, função referencial. Vamos lá, mais um. Essas características, uso da terceira pessoa do discurso, sentido denotativo, linguagem clara e precisa, foco no contexto, no assunto, são típicas de qual função da linguagem? Então, sentido denotativo, linguagem clara e precisa, função poética, metalinguística, conativa, fática ou referencial? Bom, tenho certeza que você respondeu referencial, não é mesmo? Bom, vamos lá, quase terminando o nosso joguinho. Essa imagem me representa, quem sou eu? Olha só, no meio do meio não há nada, no meio do meio, nenhuma coisa no meio da coisa. E olha só, então eu tenho aqui uma função poética, né? Então uma preocupação aí até com a estrutura, com a disposição do texto, né, das palavras no texto. Vamos lá, 13. Alô, alô, você, descobriu quem sou eu? Então estou checando aí, né, o canal, eu tenho a função fática. Vamos lá, 14. É característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conativo das palavras. O principal elemento comunicativo é a mensagem, então uma preocupação com a mensagem. Então, utilização do sentido não literal, eu tenho aqui então a função poética. Vamos lá, mais um. Função da linguagem tem como característica testar o canal. Então, estou vendo se a minha mensagem está chegando, né? É a fática. Então, agora vamos para 16, terminando já o nosso joguinho. O objetivo da mensagem é simplesmente de estabelecer ou manter uma comunicação. Então, só quero manter uma comunicação. Então, função fática. Bom, terminamos aí então o nosso joguinho, tenho certeza que você gostou e praticou bastante, não é mesmo? Bom, partindo para a finalização da aula de hoje, nós falamos bastante sobre as funções da linguagem, sobre a função emotiva expressiva, referencial denotativa, poética, fática, metalinguística e também da conativa e apelativa. Então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. Até a próxima!